6 em diante. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste ou serve a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olhem para mim. Irmãos, nós nesta manhã, nós vamos comprovar que a pessoa pode ser fiel a Deus. Muitos têm medo de seguir o Senhor e falam: não vou dar conta, não vou conseguir. Mas há possibilidade, tem muitas pessoas na terra que são fiéis ao Senhor. Viu? Essa história de não acredito em ninguém presta, todo mundo é mentiroso, todo pastor é mentiroso, é falso, não tem crente nenhum que serve a Deus direito. Isso é palavra do inimigo. Elias, quando ele estava sendo ameaçado de morte pela rainha Jezabel, e ele se escondeu, ficou na caverna, ele entrou em grande depressão. E aquele profeta depressivo, ele pediu a morte. Né? Quando a pessoa começa a pedir para morrer, algo está acontecendo, não é normal. Então, ele falou: sabe que eu quero morrer? Porque não tem ninguém que te sirva, só eu que tenho sido fiel a ti. Viu? Muitas vezes a pessoa acha que só ele que é fiel, só ela que é fiel, que serve a Deus de coração. Mas não é verdade. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, seria só eu ou só você para servi-lo? Para ser fiel a Ele? E Deus disse para Elias: ainda tem 7.000 homens que são fiéis a mim. Elias pensava que só ele estava escondido, só ele estava ameaçado, só ele que servia a Deus direito. Mas, irmãos, ainda havia muitos profetas escondidos, que o mordomo da casa da rainha levava comida todo dia para eles. Sabia disso? Está lá escrito. Então, há homens fiéis, há mulheres fiéis, houve homens fiéis e haverá pessoas fiéis a Deus. O que é necessário é que eu e que você faça parte desse exército poderoso que se levanta na terra e que realmente serve a Deus de verdade. A minha mãe, ela costumava falar um provérbio: o bom julgador por si se julga. Né? Então, a tendência de uma pessoa que não acredita em ninguém, que ninguém seja fiel, porque na verdade ela também não deve ser, porque a pessoa julga os outros por si mesmo. Jesus disse o quê? Que aquele que tem os olhos bons, né? Ele é todo luminoso, ele vê coisas boas, mas quem tem o olho impuro, ele vê a impureza e o mal em todo mundo. Mas se nós formos limpos de coração, se nossos olhos forem limpos, nós vamos ver Jesus em muitas pessoas. Só os limpos de coração podem ver a Deus, que está escrito no Sermão da Montanha. Mas eu quero falar de algumas pessoas, eu quero pincelar, resumir, né? Falar alguma coisa, mas que esta pouquinha coisa
objetiva que eu vou falar, que seja ungida, que possa entrar no seu coração e mudar a sua história, mudar a sua vida. Muitas pessoas chegam no meu gabinete e falam: pastora, tem 20 anos que eu vou no monte e que lá tem profecia que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Já se passaram 20 anos e nada aconteceu, não é? E não tem mudança, porque, irmão, ninguém pode viver só de profecia. Nós temos que viver da palavra, da Bíblia completa, da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é comparativa. Você lê um texto, o outro confirma aquele texto, você vai sendo ensinado e a palavra de Deus vai te mudando. Mas se por um acaso você estiver envolvido com a vaidade de um ministério, então você vai sendo enganado a vida inteira e morre no seu problema, na sua enfermidade, nada muda. As coisas mudam para as pessoas que estudam a palavra, que ouvem a palavra, que acreditam na palavra, que essa palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Então, nesta manhã, você está diante de Deus, porque você está diante da palavra de Deus. Nada mais, nada menos, nenhuma sujeira, nenhuma contaminação. É a palavra escrita. Essa não falha. Está escrito: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra não passa, ela se cumpre. Então, existem ensinamentos, instruções, que se seguirmos não tem como dar errado. Tá? Então, este homem chamado Jó, ele foi provado por Deus sem saber que estava sendo provado. Noé, ele padeceu na mão daquele povo construindo a arca, mas ele tinha revelação. Deus falou com ele: eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Jó não. Deus não falou para Jó: Jó, vai haver uma tribulação na sua vida. Sua esposa vai morrer, seus filhos vão morrer, sua esposa vai te desprezar, você vai perder seus bens. Deus falou para ele, avisou para ele? Não. Mas olha aqui, Jó, você vai perder tudo, mas eu vou te dar tudo em dobro depois. Aí, irmãos, eu não poderia pregar nesta noite sobre a fidelidade de Jó, uma fidelidade desinteressada. Porque se Deus fala com você: traz aqui 100 reais, põe aqui na cesta, que eu vou te dar 1000. Então você está servindo a si mesmo. Eu não posso testificar da sua fidelidade, do seu amor ao Senhor. Mas Jó não sabia que Deus ia fazer com ele, que ele ia ficar muito mais rico. Ele não sabia de nada. Ele foi provado e ele provou que ele amava a Deus e que era fiel ao Senhor. Aleluia! Sabe o que Satanás quer falar para as pessoas diante de Deus? Que o diabo não precisa ir lá no céu, na sala do trono, para falar com Deus, viajar milhões e milhões de quilômetros para falar com Deus. Você precisa? Você não fala com Deus aqui? Você não se apresenta a Deus até no seu quarto, na sua cama de dormir? Mesma coisa é o diabo. Ele não precisa viajar milhões, mas o diabo vai lá no céu, no trono, e precisa? Para ele nos acusar diante de Deus, ele precisa ir lá? Onde quer que ele esteja, ele pode acusar. Deus está em todas as partes. E ele nos acusa, irmão, nos ouvidos dos irmãos e das pessoas do mundo. Tá? Será que numa acusação dessa, Deus pode falar sobre você, sobre a minha vida, o testemunho que ele deu de Jó? Homem reto, íntegro, um homem irrepreensível, temente a Deus e que se desviava do mal. O que o diabo falou? Claro. Se ele fosse pobre, queria ver. Tem gente que fala assim: com dinheiro é mole, né? Queria ver fazer isso se fosse
pobre se não tivesse dinheiro. Claro, irmão. Claro que ele tem que ser fiel a ti. O Senhor deu riqueza para ele. Não falta nada para ele. Tem muito gado, tem fazenda, tem empregados, tem uma família maravilhosa, todo mundo com saúde. Assim é fácil. É isso, irmãos, que o inimigo fala de nós. Porque ele quer ver cada um na miséria. Ele quer ver cada um lá embaixo. O diabo quer provar para as pessoas que você serve a Deus por interesse. E tem muitas pessoas que o inimigo nem precisa falar, ele já diz: ó, se Deus não me der isso, eu rasgo minha Bíblia. Se Deus não fizer, não curar fulano de tal, eu piso na minha Bíblia. Isso é totalmente maligno. É interesse próprio, é egocentrismo, é o ego que é Deus, o próprio eu. Quando Deus é o nosso Deus, nós o servimos em toda e qualquer situação. Amém, irmãos? Então Jó provou isso. Ele se ajoelhou quando ele perdeu tudo e adorou a Deus. E o diabo foi envergonhado. O diabo tem que ser envergonhado. Eu sei que a maior parte dos irmãos estão passando por lutas. Ou é uma enfermidade no corpo, é um parente, às vezes na vida financeira, na vida sentimental. Nós estamos na terra e temos aflições, porque Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo por nós. A vitória é sua, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Quem poderia imaginar, na época de Jó, que ele ia ficar muito mais rico? Quando ele ficava no monturo de lixo, todos o desprezavam, irmão. Você sabe que muitas vezes você quer trabalhar para Jesus e as pessoas te impedem de trabalhar para Jesus? Quando eu queria trabalhar para Jesus, entregar minha vida à obra missionária, a minha mãe era cristã, mas ela tentava me desanimar, ela tinha medo. Medo que eu viesse a passar fome. Que isso, minha filha, não faz isso. Às vezes você quer vir para a igreja cedo, a pessoa, você vai ficar cansado. Às vezes o tempo está de chuva, diz, você vai ficar resfriado, você vai pegar chuva, você vai pegar sol. Você pode saber seu inimigo. Isto é o inimigo que não quer que você receba a bênção, está tentando desanimar o seu coração. Mas, irmãos, quando nós amamos a Deus e somos fiéis e tementes a Deus, nada pode tirar a nossa fé, o nosso amor, porque nós nos tornamos pessoas irrepreensíveis. Aleluia! Pode? Alguém pode ser irrepreensível? Jó era. Quer ver outro homem? Que ele foi tão irrepreensível, tão abençoado, que ele não ficou na terra? Enoque. E andou Enoque com Deus e Deus para si o tomou, e ele não foi mais visto entre os homens. O pastor Fábio estava falando sobre Deus ser qualitativo. Nós só vemos Deus abençoando pessoas. Ele não levou a metade do país. A metade do povo de Deus não andou com Deus. Um homem andou com Deus naquela época. E andou Enoque com Deus. Ele viveu 365 anos com Deus. Viver 70 anos já é, né? Ali ele viveu 365 anos. Tinha família. Ele que gerou Matusalém. Ele foi um homem fiel a Deus. Ele tinha tanta intimidade com Deus. Ele se tornou amigo de Deus. E isso pode acontecer hoje. Você que não faz as coisas para o pastor ver, para os irmãos verem. Você que serve a Deus com individualidade. Você é de Deus e pronto, acabou. Se as pessoas veem você fazendo bem, aleluia. Se não vê, amém. Você está fazendo para glorificar ao Senhor. Aquele, como o pastor disse, que bate pé, eu vou sair da presença do Senhor, vou sair da igreja.
Porque eu estou triste com o irmão fulano, eu estou triste com o pastor fulano, estou triste com o presbítero fulano, estou triste com a missionária fulano. Essa pessoa anda com Deus. Irmãos, Deus falou o seguinte: por amor eu me calei. Deus olhou para o povo dele e não falou nada, ficou calado. Quantas vezes você que é pai, que é mãe, que você sabe que você vai falar uma palavra com o filho, com sua filha, mas ele não vai entender e vai desmoronar tudo, então você se cala. Por amor de vós eu me calei. Então, se você ama o Senhor, se você está servindo a Deus, você tem um ministério na casa do Senhor, você tem algo na sua vida que você quer ser um alvo, um ganhador de almas, uma ganhadora de almas, uma pessoa que vai fazer um bem para a igreja. Tem pessoas que chegam perto de mim e dizem: pastora, eu vou comprar isso aqui para a senhora. Eu amém, glória a Deus. Pastora, eu ainda vou fazer isso, eu vou fazer uma grande doação para a igreja. Eu amém, são alvos. São alvos. Se você tem um alvo para fazer alguma coisa na terra e não passar despercebido nesse planeta, não deixa nada tirar do seu coração, da sua mente, porque Satanás, irmãos, ele quer destruir, arrasar, acabar, fazer o povo de Deus desistir. E Enoque, está lá com o Senhor. Eu disse para umas irmãzinhas que a mamãe delas faleceu e elas não se conformavam, porque agora já estão entendendo o plano de Deus. E eu disse para ela: Deus não tem que pedir para os filhos. Cadê aqui? Eu posso trazer sua mãe aqui para a minha glória? Seu pai, seu marido, seu filho? Sabe por quê? Eu tenho um negócio para ele fazer aqui, né? Hoje vocês estão vendo o irmão Ralph ali na porta. Jesus precisou dele e ele veio. Assim também, quando Jesus precisa da gente no ministério lá na glória, ele chama. E ele não tem que pedir satisfação, permissão para ninguém, não. Ele é o Senhor. E ele pegou Enoque. Ele não foi consultar a família de Enoque. Ele era do Senhor. Eu poderia ler aqui muitos textos. Nós vemos Daniel, ele num país estranho, no meio de um povo estranho, no meio de um povo idólatra, no meio de gente invejosa, no meio de gente, irmãos, completamente diferente da sua cultura. Ele foi fiel a Deus. Ele se destacou, não é porque ele foi fazer as coisas do mundo igual ao mundo, não. Ele se destacou pela diferença, não por ser igual. Quer ser abençoado? Seja diferente do povo do mundo. Destaque-se pela tua bênção, tá? Porque quando eles precisarem, quando eles estiverem na angústia, quando eles estiverem sofrendo, eles vão te procurar. Eu conheço uma pessoa, vou pedir uma oração. Hoje eles estão rindo de você. Amanhã eles vão te pedir para orar por eles. Destaque-se pela bênção. E diz a palavra que os outros governadores e prefeitos, todos nobres, todas as pessoas, irmão, de alto escalão, pessoas do governo, tiveram inveja de Daniel. Porque Daniel era irrepreensível. Ele tinha postura de homem de Deus. Ele não jogava conversa fora. Ele não fazia brincadeiras, chocarrices. Ele era um homem de Deus. Ele orava a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia e todos sabiam que ele orava. Ele não negava a sua fé. Irmãos, e o diabo fica irado e ele se levanta. E aqueles homens disseram: ele não vai roubar o rei, ele não vai mentir contra o rei, ele não vai chegar no horário atrasado para trabalhar, ele não vai falsificar documento, ele não vai fazer nada errado porque ele é irrepreensível. Então nós temos que procurar um defeito dele dentro da religião, na igreja dele. Irmãos, e é assim que acontece. E Daniel foi jogado lá na cova dos leões.
Porque de errado? Não. Porque ele é irrepreensível. Você está na cova do leão? Se você está na cova dos leões, pode saber que eles estão todos com a boca amordaçada e o Senhor vai te dar vitória. Eles não tem vitória sobre a sua vida, não. E Deus vai te livrar. E aqueles que te julgam e aqueles que te acusam vão ter que se curvar diante de você e saber que você é do Senhor, que você é de Deus. Não se curva diante do inimigo, não. Às vezes eu sei que tem aborrecimento em casa, né? Aquela contradição. Vai pro joelho, vai orar. Esses dias, essa semana toda, estou orando pela minha família, pelos meus, buscando. Semana passada entrei em consagração, em jejum. Sabe por quê, irmãos? A nossa arma não é terrena, ela é espiritual. Não adianta você brigar, não adianta você xingar, não adianta você falar mal, não adianta você reclamar, se queixar. É joelho no chão, coração no céu, buscando o Senhor, orando, e o demônio vai se curvar, e os problemas vão sair, e os problemas vão ser solucionados, e os corações vão ser quebrantados, e Deus vai operar na sua vida. Irmãos, quando você vai para o Novo Testamento, como Deus fala, como o Senhor Jesus fala sobre ser irrepreensível nas cartas do apóstolo Paulo. Sede santos e irrepreensíveis, para não dar ocasião ao inimigo. Porque se você der legalidade ao diabo, ele entra. Eu digo mesmo, o diabo ele trabalha dentro da legalidade. E quem dá legalidade é a pessoa. Ele entra quando ele acha uma brecha. Se não tiver brecha para ele entrar, ele não entra. Tá? Não se faça de coitadinho, não. Ai, pois é, o inimigo tem atuado na minha vida. Foi o inimigo que me usou porque você deu brecha, você deu lugar. Não deu lugar. Quando nós damos lugar, ele entra e ele assola mesmo. E tem pessoa que não abre brecha, não abre o portão todo da sua casa para que ele possa entrar. Através de quê? De palavras, através da queixa, através da murmuração, através da falta de amor com as coisas de Deus, através, irmão, da desobediência no dízimo. Quantas vezes a pessoa não sabe por que está tudo dando errado, as portas estão fechadas, mas não está escrito: se vocês trouxerem o dízimo para minha casa, eu vou abrir as comportas do céu. Será que Deus é mentiroso? Deus mentiu? Se você crê nessa palavra, Deus vai abrir as portas do céu. Nós não podemos, irmãos, ser fiéis na área da mordomia cristã, isto é, do governo do nosso dinheiro na casa do Senhor. Nós não podemos atuar nisso pela necessidade da igreja. Se fosse assim, a igreja presbiteriana, as igrejas centenárias, ninguém levava oferta nem dízimo. Porque as igrejas já tem tudo, não é mesmo? São igrejas, irmãos, que tem missionários na África, na Índia, na China. Os pastores recebem um bom salário e tem tudo bom. Então eu não vou mais levar. Nós obedecemos nos dízimos e nas ofertas porque Deus falou. Amém? Aleluia. Porque Ele falou, porque Ele gosta. Não estou mais na lei, mas essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade. Irmãos, não são todas as leis que caíram. Se todas as leis caíssem, as pessoas poderiam matar. Não está mais no tempo da lei, né? Não, eu não vou entregar o meu dízimo, não, porque eu não estou mais no tempo da lei. Então também pode matar, pode roubar, porque isso é lei. As leis morais, elas não caíram. Só as cerimoniais. Guardar dia santo, entendeu? A cerimonial de lavar as mãos, porque senão estava pecando se não lavasse as mãos. As leis cerimoniais caíram, as morais não. As morais não. Sabe por que nós não
ficamos batendo em cima de lei, porque como o Espírito Santo, a lei é escrita onde? Nas tábuas do nosso coração. Nós sabemos, o Espírito de Deus testifica conosco. E nós obedecemos por amor. Mas existe a vontade perfeita de Deus? Existe. Entra dentro da vontade perfeita de Deus e você vai ver como as coisas vão mudar para você, na sua casa. Seus familiares vão ser salvos. Os espíritos malignos vão sair das coisas da sua casa, dos seus parentes, dos filhos, dos netos. O espírito imundo, espírito de imundície, espírito de pecado, de mentira, tudo isso vai sair. Por quê? Porque você é o representante da sua família. É você que conhece Jesus. É você que está dentro da palavra de Deus. Então é você. Aleluia. Deus escolheu você. E é você que vai buscar a bênção. É você que vai levar a bênção para a sua família. Guarda isso. Jó, ele era um homem reto, sincero, temente e desviava-se do mal. O que é uma pessoa reta? Uma pessoa reta é uma pessoa que não desvia, mesmo sendo as pessoas querendo forçá-lo. Ele não se desvia, ele faz as coisas direito. Ele faz direito. É um documento? É direito. É dentro das regras, dentro da retidão. Temente a Deus pode até ser tentado, né? Pode até ser tentado, alguém me tentar, mas ele tem temor de Deus. Isso eu não faço, não. Porque Deus, ele é justo. Ele não vai gostar disso e eu vou sofrer por causa disso. E desviar do mal. Sabe que o mal está ali, para que vai passar? Sabe que num determinado ambiente vai ter uma coisa, que uma conversa que não presta, uma coisa que vai aborrecer. Não vai lá. Não vai. Então, quando nós entramos dentro desses padrões, nós temos a vitória, mesmo que tenhamos lutas. As vitórias vêm sobre a nossa vida. Nós vamos deixar a nossa lista de lado aqui e nós vamos orar. São 20 para meio-dia, nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor nesta manhã: Senhor, eu quero ser irrepreensível. Como é maravilhoso uma pessoa irrepreensível. Ninguém vai achar liberdade de te chamar a atenção. Nós tivemos aqui um irmão que chegou a ser até consagrado a pastor. E ele fez alguma coisa que o líder de louvor não gostou. Aí o líder do louvor levantou a mão, o rapaz que era pastor, e falou assim: eu te repreendo, Satanás, sai dele. E ele foi irado lá para o gabinete. Só não acredita que fulano repreendeu o diabo. Irmão, se você fosse irrepreensível, eu duvido que alguém teria essa coragem de fazer isso. Não tem não, irmãos. Vacilou, o diabo aproveita. Pode ser até uma bobagem. Não vacila não, porque ele está doido para te envergonhar. E o irmão teve que abaixar a cabeça. Por quê? Porque vacilou. Uma pessoa irrepreensível não dá liberdade para isso não. Então nós vamos ficar de pé agora para nós orarmos ao Senhor.